Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de departamento pessoal. Hoje nós vamos fazer diferente, tá? A gente estava fazendo um capítulo. Na aula 1 nós fizemos o primeiro capítulo, na aula 2 o segundo, tá? Nessa aula nós vamos fazer o capítulo do capítulo 3 ao capítulo 6, tá? Por que nós vamos fazer isso? Do capítulo 4, o 5 e o 6, ele vai falar das normas trabalhistas, tá? Da CLT. Então seria a consolidação das leis trabalhistas, né? Então o que nós vamos fazer? E assim, a gente vai ler bastante no 4, no 5 e no 6. Nós vamos fazer o 3, tá? E depois nós vamos falar dos pontos principais da CLT, ok? Aí antes de a gente começar, por exemplo, quando a gente fala em CLT, né, apesar de eu já ter falado aqui, ó, CLT, um pouquinho o que é. Tá? Então quando a gente fala em CLT, tá, seria isso daqui, ó, consolidação das leis de trabalho. Tá? Esse é o significado. Tá, quando vocês ouvirem falar, por exemplo, todo mundo vai falar CLT. Tá? Então, quando vocês escutarem essas 3 letrinhas aí, é consolidação das leis de trabalho. Ok? Então vamos lá. Estou com a apostila de vocês aberta aqui. Então o que nós vamos fazer? Ó? O capítulo 3, que vai falar da contratação de jovens aprendizes e estagiários. Tá? No capítulo 4 vai falar da CLT parte 1, CLT parte 2, CLT parte 3. Ok? Então vamos lá, vamos para a página 28. E vamos lá começar a nossa aula. Então quando a gente fala em contratar menor aprendiz, né, o que seria? Ó? Menores de 18 anos depende de autorização dos seus representantes legais para contratar. Tá? Devendo assisti-lo em todos os documentos referentes à admissão e rescisão. Do contrário, não terá validade, não tem capacidade plena para os atos da vida civil. Isso, o que isso quer dizer? Você é menor de 18 anos, se você for fazer algum contrato, tá, de menor aprendiz, o seu responsável tem que estar junto com você. Tá? Seu pai, sua mãe ou quem é responsável por você. Ok? Então, aí o que ele fala aqui? Ó, vou até grifar aqui. Ó. Pela nossa lei, pela nossa Constituição, o menor de 18 anos não tem capacidade plena para a vida civil. Né? Então, por exemplo, a única coisa que você pode fazer é votar. Né? Com 16 anos você já pode votar. Tá? Mas tirando isso, você não pode. Por exemplo, você não pode ter uma conta no banco, tá? Você não vai abrir uma conta no banco, cartão de crédito, isso você não vai conseguir. Ok? Aí, ó. É proibido o trabalho menor nas seguintes condições. Na CLT está nos artigos 403 a 405. Tá? Vamos até anotar eles para a gente depois visualizá-la na CLT, a hora que a gente estiver nela. Então, os artigos 403 e o 405. Ó. Vocês não podem trabalhar em horário noturno. Tá? Isso não é permitido. Em locais e serviços perigosos ou com insalubres, tá? Que prejudica a saúde, tá? Em locais e serviços prejudiciais à sua moralidade, tá? Então aí, né, você não vai trabalhar, você não vai ser autorizado a trabalhar, por exemplo, vamos dar um exemplo, num bar, tá? Em atividades que exijam força muscular acima de 20 kg para trabalho contínuo ou 25 quilos, tá, para trabalho ocasional. Então você não pode trabalhar com força muscular que você vai carregar mais de 20 kg ou 25 kg em trabalhos ocasionais. Ok? 20 kg para trabalho contínuo, né, que você sempre vai fazer isso, ou ocasionalmente você carregar 25 kg. Tá? Então não pode trabalhar. Essas são as condições que o menor não pode trabalhar, ok?
Aí, ó, o menor se sujeita a jornada normal de 8 horas diárias e 44 semanais, permitida a compensação de horas, mediante acordo ou convenção coletiva. Aí já está nos artigos 411 e 413. Tá? A contratação do estagiário, como funciona? Ó, ele é um período de tempo em que o estudante exerce sua profissão mediante a prática e o aperfeiçoamento de ensinamentos teóricos ministrados na escola. A lei que regula os estágios remunerados de estudantes, de segundo a terceiro grau, tá, é a Lei 6.494, do dia 7 de dezembro de 1977. Okay. Agora aqui tem uns exemplos de livros de ponto. Depois eu até peguei umas imagens para mostrar para vocês. Tá? Ó, para o estabelecimento com mais de 10 empregados, é obrigatória a marcação do ponto, com a anotação da hora de entrada e saída, devendo ser assinados os intervalos para repouso. A marcação do ponto pode ser feita em registro mecânico ou eletrônicos, tá? Isto é, mediante a relógio de ponto ou manuscrita, em livro ou cartão de ponto. Ok? Aqui tem alguns exemplos, ó. Eu até peguei uns diferentes aí para a gente visualizar. Tá? Aqui seria as anotações, né? Os cartões, tem algumas máquinas que tem alguns cartões. Eu até coloquei aqui, ó, que ele vai na primeira quinzena e segunda quinzena do mês. Tá? Mas depois a gente já vai ver, eu tenho as figuras aqui. Tá? O livro de registro. Aí o livro de registro funcionários é um documento obrigatório que a empresa precisa ter em seu departamento pessoal. É aquele que a gente comentou na aula passada, tá? Que é o livro de registro do funcionário. O que pode substituí-lo é a ficha de cadastro do funcionário. Mas o mais usado é o livro de registro, mesmo onde este contém. Ó, o que ele vai precisar? Foto do funcionário, os dados familiares, dados do funcionário específicos tais como cor, raça, peso, altura, tá? A data de entrada da empresa, a data de saída da empresa, tá? Dados salariais e atualizações do mesmo, ressalvas sobre a vida do funcionário da empresa, tais como as advertências e etc. Então, por exemplo, você teve alguma advertência, no livro de registro tem as anotações, ok? E o campo de assinatura do empregado. Aí aqui embaixo ele vai mostrar uma ficha de registro. Tá? Essa ficha de registro eu não cheguei a mostrar para vocês na aula passada. Deixa eu ver se a gente acha uma aqui mais nítida para a gente ver. Ficha de registro de empregado. Aqui tem certamente vai ter algumas mais nítidas aqui, ó. Seria basicamente isso daqui, ó. Uma ficha de registro. Agora já o caderno, né? O livro de registro, ele estaria mais ou menos assim, ó. Eu vou escanear, eu vou dar um pause aqui na aula, só para me escanear a folha do livro de registro. Só um minutinho. Escaneei, já eu mostro para vocês. Agora, aqui a ficha de registro, né, que nós olhamos, aqui tem uma observação: o registro de empregados, qualquer que seja o sistema adotado pelo empregador, deve ser sempre atualizado e numerado sequencialmente por estabelecimento, cabendo ao empregador e ao seu representante legal a responsabilidade pela autenticidade das informações nela contida. Tá? Aí aqui, ó, nós estamos falando agora do arquivo morto do departamento pessoal. Tá? Aí, ó, o arquivo morto do departamento pessoal é muito importante. Nele deverão conter os dados de cada funcionário, separado por pasta. Nessas pastas deverão conter olerites, recibos de férias, cartas de advertência, testados médicos e outros documentos que comprovem exatamente a data de entrada, a permanência e a data de demissão do funcionário da empresa, para não se ter problemas com o Ministério do Trabalho no futuro. Estes arquivos devem conter também todas as informações do funcionário, tais como a ficha de cadastro, a ficha cadastral, né, do mesmo na empresa, com todos os dados pessoais, endereços, dados bancários, conta do PIS na Caixa Econômica Federal. Tá? Na aula passada eu mostrei o cartãozinho para vocês.
cópias dos documentos, foto 3x4, tá? E entre outros documentos que são importantes para a vida do funcionário na empresa, tá? E para a empresa em si. O arquivo morto deve ser feito em ordem alfabética ou por código que a empresa possa criar para os seus funcionários, ou código do próprio relógio de ponto, padronizando assim as informações e critérios de localização dos documentos da empresa. Para que nós temos que ter esse arquivo morto, tá, no departamento pessoal? Vamos lá. Eu trabalhei na empresa, vamos colocar aqui, ó, de janeiro de 2010, tá? A novembro de 2020. Trabalhei 10 anos e 10 meses nessa empresa. Aí eu saí, tá? Nós fizemos os acertos, tudo certinho. Só que aí, por exemplo, eu saio, vamos até fazer diferente. Vamos falar assim, eu tenho um empregado, né? Eu tenho um colaborador, tá? Eu tenho uma empresa, tenho um colaborador que trabalhou de janeiro de 2010 a novembro de 2020, trabalhou 10 anos e 10 meses na empresa. Aí, com a crise agora, deu uma apertada, eu dispensei esse funcionário. Tá? Fizemos todos os acertos, tudo certinho. Tá? Assinou a documentação. Passa-se um mês dessa demissão, eu tenho a grata surpresa de me chegar uma intimação da Justiça do Trabalho. Tá? Que eu vou ter uma ação trabalhista. Imagina se eu não tiver, por exemplo, vamos lá, esse funcionário, vamos chamar ele de José da Silva, que trabalhou 10 anos e 10 meses para mim. Ele está alegando na ação que eu nos últimos 2 anos, vamos colocar assim, que nos últimos 2 anos eu não paguei férias para ele, tá? E não paguei o 13º dele do último ano, do ano de 2019, no caso dele, tá? Imagina se eu não tiver guardado esses recibos. Por exemplo, eu paguei, mas não guardei esses recibos de 2 férias e do 13º do ano anterior. Olha a complicação que vai me dar na Justiça do Trabalho. Tá? Hoje, ainda com algumas mudanças, tem um peso na balança, né? Porque antigamente o pessoal até comentava, o funcionário entrou na justiça, é causa ganha, independente se ele está certo ou não. Hoje já vi casos que o funcionário teve que pagar a indenização para a empresa, porque o que alegou, tá? O que pagar a indenização não, pagar o advogado, porque o que foi alegado não tinha documentação que comprovava. Tá? Antigamente não, o funcionário entrava na empresa, entrava com uma ação contra a empresa, tá? Dificilmente, tá? Algum juiz não dava causa ganha. Ou até mesmo se ele verificou algum valor lá que estava errado, ele dava uma causa, ou dava um valor para o colaborador. Agora isso está mudando nos últimos anos, tá? Por exemplo, funcionário, vamos dizer assim, desonesto, entrou com uma ação e o que ele alega forem verdades, ele vai ter que desembolsar o dinheiro para pagar, inclusive pagar o advogado da empresa. Tá?
pelo fato de... Agora, por exemplo, vamos voltar aqui no José da Silva. O José da Silva realmente não tinha recebido, tá? Não tinha recebido as 2 últimas férias, não tinha recebido o 13º de 2019. Aí tudo bem, tá? Mas, por exemplo, e se a empresa pagou, tá? E o departamento pessoal extraviou esses recibos? Olha a complicação que vai dar. Então, por isso, a importância de ter o arquivo por cada funcionário, tá? Com toda a documentação. Igual nesse exemplo que nós demos aí do José da Silva, ele trabalhou 10 anos e 10 meses, então foi muito tempo, tá? Independente da quantidade de tempo, tem que ter esses documentos, tá? Guardados, arquivados, para a gente não ter uma surpresa desagradável lá na frente, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito sério, documentação, tá? E outra coisa, por exemplo, o funcionário ele tem até 24 meses, ele tem até 2 anos, tá, depois que ele saiu da empresa, para entrar com uma ação, tá, contra a empresa. Então ele tem 24 meses. Então toda a documentação que você tem do funcionário, ele tem que ficar no arquivo morto, tá? Segurança para a empresa, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ser muito organizado com esses pontos aí, principalmente documentação de funcionário, tá? Porque se você extravia um holerite e o funcionário numa ação ele diz que você não pagou, tá? Você vai ter uma dor de cabeça muito grande. Primeiro, é causa perdida, porque você não tem esse recibo para comprovar, tá, que você fez esse acerto com o funcionário. Tá? Então isso é muito sério, ok? Depois aqui vocês têm uns exercícios aqui, ó, antes da gente ir para o capítulo 4. Elabore um livro de registro da empresa. Tá? Eu escaneei aqui, vocês podem fazer em cima do documento, eu vou mandar para vocês no grupo, tá? O documento. Vou até abrir aqui para vocês verem, ó, qual a importância da ficha de registro de funcionário da empresa e quais são os requisitos para a elaboração da ficha da empresa. Elabore um livro de ponto para a sua empresa, eu tenho um exemplo aqui também, e a gente vai montar uma planilha no Excel para vocês fazerem a verificação, tá, da carga horária que o funcionário fez. E como é feito o arquivamento das informações do funcionário na empresa. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês, só para a gente visualizar como que é o livro de ponto. Eu vou mandar para vocês, tá? Podem ficar despreocupados aí. Cadê a turma Célio? Área de trabalho, turma Célio, departamento pessoal. Aqui, ó, na contratação, esses aqui foram os que eu escaneei, tá? Então vou mostrar aqui, ó, esse aqui eu vou mandar para vocês, ok? Vou até renomear aqui, ó, para ficar mais fácil. Que não fica separado. Então eu vou abrir aqui, ó, só para a gente visualizar. Então esse aqui, ó, é o registro do empregado. Tá, vou diminuir o zoom aqui. Ó, tem todas as informações do funcionário: carteira de trabalho, CPF de eleitor, tá? A data que ele foi admitido, o horário que ele vai fazer. Isso aqui é quando ele é estrangeiro, tá? Nacionalidade, tem tudo aqui. Estado civil, o nome da esposa ou do esposo, tá? Então isso daqui, ó, é a frente do livro de registro. Aí tem também, né, as características físicas. E nós temos também o verso, que é onde vai as anotações, ó. Vou diminuir o zoom aqui. Aqui, ó, o que seria? Alterações de salário.
Ou, inclusive, por exemplo, quando tem dissídio, tá? Tem alteração, eles colocam que é o dissídio anual. E quando você, por exemplo, tem alteração de cargo, você vai ter alteração de cargo, então você vai ter uma alteração do salário também. Tá? Uma coisa importante, pessoal, quando você faz alteração de cargo, você nunca pode ser colocado num cargo abaixo do que você está, tá? Sempre acima. Então, por exemplo, você é um auxiliar da coordenação. Você não pode ir trabalhar por um cargo abaixo disso. Você tem que ir um cargo acima. Tá? Isso é lei, né, pela CLT. Aí você tem a data que foi feita a alteração de cargo, o cargo que você foi. Aqui, se você teve algum acidente, né, que você teve que ficar afastado, tá, tem as anotações também. As contribuições sindical, comentei na aula passada, antigamente era obrigatório, hoje com a nova mudança de lei aí, deixou de ser obrigatório, né? E as férias, ó, quando você tira férias. Tá? Então aqui, por exemplo, igual lá o José da Silva, que alegou que não recebeu os 2 últimos anos de férias, que foi 2000, a gente demitiu ele em 2020, então ele está falando que ele não recebeu férias 2019 e 2018. Tá? Um detalhe importante, tá, em férias, depois nós vamos comentar isso mais para frente. O empregador ele tem até 2 anos, antes de completar 2 anos, para te dar férias. Então, por exemplo, você entra hoje na empresa, dia 19, vamos pôr assim, ó, você entrou hoje na empresa, dependente do dia, tá? Entrou hoje. Vai bater 1 ano, tá? Ele pode te dar férias, ou ele pode esperar até 1 mês antes de completar 2 anos para você ter essas férias, tá? Isso ele pode fazer. Tá? Ele não precisa te dar férias logo já, por exemplo, bateu o 1º ano e já te dá férias. Ele tem até antes de completar 2 anos para te dar férias, ok? Aí eu vou mandar para vocês que vocês vão preencher para mim. Tá? Vocês podem preencher no caderno mesmo, tá? Mesmo, tá? É só colocar os dados aí, preencher no caderno, tá? Não precisa, como não tem essa folha na apostila, eu vou mandar, mas vocês vão ter ele em PDF. Aí se vocês quiserem jogar ele, por exemplo, para quem tem facilidade, né, no computador, escrever em cima, tudo bem, tá? Mas não é necessário. Agora eu vou fechar aqui, vou abrir aqueles outros arquivos para você ver, para vocês visualizarem aí. Tem aqui também, ó, o caderno de ponto que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. No caderno de ponto, a pessoa vai colocar o nome, o horário que entrou, o horário que saiu para o almoço, o horário de saída. Tá? Aí aqui vai colocar o dia que está fazendo isso. Então, por exemplo, aí sempre numera o funcionário, tá? Por exemplo, você começou a contratar lá, você contratou o José da Silva, foi o primeiro, o João de Souza o segundo, tá? A Maria Junqueira a terceira. Então vocês vão colocando aqui, por exemplo, 1 José da Silva. O José da Silva sempre vai ser 1. Tá? Então vocês vão colocar 1, 2, 3, numerem os funcionários. Por exemplo, vocês têm 12 funcionários, coloca de 1 a 12. Tá? Caso o funcionário, por exemplo, a Maria Junqueira, que é a 3, faltou, tá? Vai assinar o José da Silva, o João de Souza, vai pular a linha da Maria, tá? E vai assinar o outro funcionário, porque tem a numeração. Tá? Então você tem a numeração de 1 a 12. Ok? É uma maneira de se fazer aí. Agora aqui, ó, a gente tem um cartão de ponto. Tá? Quando você tem nesse cartão de ponto tem muita gente empresas que preenchia à mão. Tá? Não é o ideal, porque esse aqui ele tem você pode colocar uma etiqueta, né? Isso é válido, você colocar uma etiqueta aqui com os dados da empresa e os dados do funcionário. Tá? Esse aqui é para máquina. Eu vou até mostrar a máquina para vocês. Tem uma máquina que era muito antiga, tá? Que eu coloquei. Aí é a mesma coisa. Ó. O horário que ele entrou, ele vai lá e bate o cartão. O horário de saída,
que ele vai sair para almoçar, bate o cartão. A entrada à tarde, na hora que ele voltou do almoço, bateu o cartão. Saiu, bateu o cartão de novo. Se teve extra, ele vai fazer a mesma coisa, ok? Aqui na sequência, ó, esse aqui é uma máquina de cartão de ponto antiga. A pessoa inseria o cartão, baixava essa travinha aqui, ó, e ele marcava, tá, o horário. Já essa daqui, ó, já é atual, que é para digital. Então você coloca digital, ele vai te sair o ponto aí, tá? E esse daqui é para marcar, né, o cartão de ponto. O funcionário coloca, tem a data aqui, por exemplo, ó, tá com a data 13/5. Então ele vai apertar esse botãozinho aqui e vai marcar 10:17 foi a hora que ele entrou. E um detalhe importante que muita gente comete o erro, tá nos cadernos de ponto. Nesses aqui não tem como, vai ser a hora que o relógio estiver marcando que ele vai bater. No relógio de ponto aqui, ou até mesmo se alguém preenche à mão, tá? Por exemplo, você coloca lá padrão, todo dia. Por exemplo, 8, meio-dia, 1h30, 18. Aí no outro dia, 8, meio-dia, 1h30, 18. Então fica aquele tudo igual. Não existe isso. Tá? Porque se você chegar, por exemplo, você chega às 8, você entrou, você chegou 5 para as 8, então você vai bater e vai lá, 7h55. Tá? Você vai marcar, mesmo o manual. Não é porque você está marcando manual que você vai marcar aquela hora redonda. Tá? Isso pode dar problema para a empresa. Tá? Então, por exemplo, você saiu um pouquinho atrasado. Você sai 18, você saiu 18:03. Então você vai marcar 18:03. Tá? Nunca marcar. Aí você pega o cartão de ponto do colaborador, tá todo dia 8 horas a entrada, saída todo dia 18 horas em ponto. Tá? Isso é meio complicado. Tá? Então seria. Eu vou mandar também, eu vou até gerar um. Eu vou mandar dessa maneira mesmo para vocês. Tá no grupo. Vou mandar os arquivinhos para vocês ter eles aí, ok? Então vamos lá. Vamos voltar para a apostila. Agora vai falar da CLT, ok? Então vamos lá. Aqui ó, vocês vão preencher para mim, tá? Vai tirar foto e me mandar, igual vocês estão fazendo mesmo. Antes de a gente ir lá para a CLT, falar da CLT, eu vou abrir o Excel aqui, ó, a gente vai fazer um controle de ponto. Tá? Então vamos abrir aqui. Vou colocar aqui, ó. Controle de ponto. Dia, entrada, saída, entrada, saída, total. Tá, então vamos lá. Vamos pôr aí, ó, 1/2/2021, 2/2/2021. Vamos pôr 6 dias aí, só pra gente ter. Tá? Vocês podem fazer ele também, tá? Esse exercício também. E aqui o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou mesclar, só selecionar aqui, ó, aperta, arrasta e manda mesclar, ok? Então, por exemplo, ó, chegou às 8, vamos pôr 7h59. Saiu meio-dia, entrou às 13, saiu às 18h10. Isso no primeiro dia, tá? Então chegou 8h01, saiu meio-dia, voltou meio-dia e 2, 1h02, saiu 18h01. Aqui
chegou às 8, bateu o cartão às 8, saiu 11h59, voltou 1h01, saiu 18h05. Chegou 7h58, saiu para almoçar 12h05, voltou 13h04, saiu 18h04. Vocês podem colocar o horário que vocês quiserem definir aí, tá? Não precisa seguir esse que eu tô fazendo, não. 11h58, 13, mas não vai dar muito para sair disso, né? Para a última linha, chegou às 8 em ponto, saiu 12h01, voltou 1h15, saiu 18. Tá. Então tá aí. Esse aqui foi o horário que o funcionário fez. Tá? Para mim saber o total de horas que ele fez no dia, eu tenho que colocar assim, ó, igual, vou abrir parênteses, né? Esse menos esse, tá? Mais esse menos esse. Então aqui nós temos a quantidade de horas que ele fez. Nesse dia aqui, ó, ele fez 9h12. Então, pessoal, aqui já está errado, ó, porque ele teria que fazer, tá, 8 horas. Então aqui eu já... Então aqui no lugar dele... Então aqui ele teria que sair às 5, ó. 5h17. Vou só mudar aqui para 17, tá? Tá, aí ok. Então vamos lá. Agora, para mim saber o total de horas que ele fez no dia, a gente vai ter que fazer uma mudança aqui, ó. A gente vai pôr igual soma. Vamos selecionar aqui, ó. Ou vocês poderiam digitar F3, dois pontos, F8. Vou fechar parênteses. Se eu der Enter, ó, ele não vai bater. Tá? O que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Multiplicar por 24. Tá? São as horas do dia e deu um valor errado aí. Eu vou vir em formatar células. Vou colocar número. Então ele trabalhou 48 horas e 7 minutos. Ok? Então esse foi a quantidade de horas que ele fez nesses 6 dias. Certo? Então vocês vão montar para mim. Quem quiser formatar, tá? Só selecionar, vir aqui na latinha de tinta, ó, colocar a cor que quiser, tá? Se quiser colocar negrito, podem ficar à vontade aí. Aí aqui a gente quisesse colocar bordas, né? Vai clicar, vai no mais bordas. Aí, por exemplo, esse aqui é um contorno mais grosso, tá? E o interno mais fino. Aqui você pode... Aqui eu vou colocar total mês. Ok? Então tá aí a nosso controle de ponto também. Você pode fazer ele no Excel. Por exemplo, acima de 10 funcionários você precisa ter o livro de ponto. Menos que isso, você pode usar esse esqueminha aqui para você fazer. E nada impede também de você usar isso daqui, tá, para você fazer o controle de ponto do funcionário. Porque, por exemplo, equipamentos antigos você não tem esse cálculo automático, tá? De alguma forma você teria que conferir. Então o Excel é uma boa deixa aí para você fazer isso, tá? É o ideal para você estar fazendo, ok? Eu vou salvar ele também, vou mandar ele para vocês também. Vou na firma Célio, departamento. Eu vou até fazer melhor, pessoal. Eu vou compactar ele, vou usar o WinRAR, tá?
Aí vocês vão descompactar ele aí, tá? Para vocês utilizar. Então eu vou até fazer isso já. Eu vou mandar todos os documentos, tá? Até o da aula passada. Vou selecionar. Vou salvar aqui, ó, tá? Vou colocar aqui, colocar documentos, departamento, documentos DP, tá? Documentos DP. Aí é só vocês usar o WinRAR, tá? Se vocês entrar na internet, digitar o WinRAR, se vocês não tiverem ele na máquina, tá? Vocês conseguem ele. Aí, ó, vou mandar esse documento aqui para vocês, ele está compactado. Quem não tiver o WinRAR, é só vir aqui no Google, ó, digitar, coloca assim, ó, download WinRAR. Vocês peguem do próprio site dele mesmo, ó. Só clicar aqui, ó. Vocês vão baixar o gratuito, tá? Aí vocês clicam baixar o WinRAR. Ele vai cair aqui para vocês, ó. Aí depois, para instalar, vocês vão clicar, mostrar na pasta, clicar 2 vezes nele, vai pôr sim, instalar. Então, essa versão aqui ela é gratuita, ok? É só concluir. Aí vocês têm ele instalado aí para vocês. A hora que vocês clicar, tá lá nos documentos DP, ele já vai abrir para vocês. É só vocês mandar extrair. Então, para vocês fazer isso, ó, vocês vão entrar lá. Deixa eu abrir aqui e a gente já faz junto. Turma sério, departamento. Vocês vão clicar nele, ó, depois que instalou o WinRAR, ele vai abrir essa caixinha aqui. E pode fechar, tá? Essa caixinha aqui vocês podem fechar. Aí vocês selecionam ele, ó, extrair para. E coloco OK. Eu não vou colocar porque eu já tenho eles aqui, tá? Aí é só vocês colocar OK e ele vai descompactar para vocês. Vocês vão conseguir abrir os arquivos. Fechar aqui. Então vamos lá. Aí tem um exercício, vocês vão fazer para mim. Agora na CLT, ó, o que nós vamos... Deixa eu só ele carregar aqui. Ele vai dar as leis trabalhistas aí. Aqui, ó. Ela foi, né, um decreto de lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, tá? Pela Presidência da República, a Casa Civil. Aí ele falou, né, usando as atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta: primeiro fica aprovada a consolidação das leis de trabalho, que a este decreto-lei acompanha com as alterações por ela introduzida na legislação vigente. Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergências, bem como as que não tenham aplicações em todo o território nacional. O presente decreto de lei entrará em vigor no dia 10 de novembro de 1943. Tá? Aí ele assina, Getúlio Vargas assina a consolidação das leis de trabalho. Aí, ó, eles vai dando os artigos. Tá? Aí, por exemplo, aquele artigo que a gente estava falando, ó, 403 a 405. Vou dar F3 aqui e vou colocar, ó, 403. Ele vai lá para o artigo 403. Tá? Você está no navegador, por exemplo, você dá F3, você consegue localizar na página. Então, o que é proibido aqui? Ó, é do artigo 403 ao artigo 405. Vamos ler o que ele fala. Ó. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Tá? Aí, parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudiciais à sua formação ou ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, o menor aprendiz ele tem que estar frequentando a escola.
Tá? Se o trabalho atrapalhar isso, vai perder o valor. É revogada, né? Redação dada pela Lei 10.097 de 19/2/2000. Aí aqui também. Aí o artigo 404. Ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 e as 5 da manhã. Então, das 10 da noite até as 5 horas da manhã, o menor de 18 anos não pode trabalhar. Tá? Aí o artigo 405. Ao menor não será permitido o trabalho. Aí foi redação dada pelo decreto. Aí, ó, nos locais e serviços perigosos ou insalubres, é aquilo que nós lemos lá anteriormente. Constante, né, de quadro para esse fim aprovado pelo diretor-geral do Departamento de Segurança e Higiene de Trabalho, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. E vocês podem ver que está tudo incluído em decreto. Tá? Aí, ó, o trabalho exercido nas ruas, praças ou outros logradouros, né, dependerá de prévia autorização do juiz de menores, ao qual cabe verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou de seus pais, avós ou irmãos, e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formação moral. Okay? Considera-se prejudicial à moralidade do menor o trabalho. Prestado de qualquer modo, em teatros de revistas, cinemas, boates, cassinos, cabarés, dance, né, que é locais de dança, e estabelecimentos análogos, tá? Incluído pelo decreto, está tudo incluído em decreto também. Em empresas circenses, em função de acrobata, saltimbanco, ginasta e outros semelhantes. De produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e qualquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar sua formação moral. Tá? Consistente na venda, o varejo, bebidas alcoólicas. Tá? Aí entra, eu até citei o bar, né, no anterior. Nas localidades em que existirem oficialmente reconhecidas instituições destinadas ao amparo de menores jornaleiros. Tá? Só os que se encontrem sob patrocínio dessas entidades será otorgada a autorização do trabalho a que alude. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá, se for reconhecida pelo amparo de menor jornaleiro, pode trabalhar, caso contrário, não. Aplique-se ao menor o dispositivo do artigo 309, seu parágrafo único. O juiz de menores poderá autorizar ao menor o trabalho a que se refere as letras A e B do terceiro do artigo 405. Tá? Então seria o A e B. Tá? Aí, desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que participe não possa ser prejudicial à sua formação moral. Tá? Então ele pode trabalhar, tá, aqui se não for prejudicial à sua formação moral. Aí aqui vocês vão ter todos os artigos da CLT. Tá? Aí aqui já vai para o capítulo 7, que é o que nós vamos fazer na aula que vem. Ok? Então aqui, ó, vamos dar uma passada por ela. Aqui, ó, direito de férias e sua duração. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Tá? O que seria isso, sem prejuízo da remuneração? O funcionário vai sair de férias. Tá? A empresa tem até 2 dias antes dele sair de férias para fazer o pagamento das férias. E o que é o pagamento das férias? É um salário, tá, mais 1/3. Então, por exemplo, no dia 5, vamos pôr aqui, ó, no dia 7 do mês, você recebeu o seu salário, 1.100. Aí, por exemplo, no mês que vem é o seu mês de férias. O que vai acontecer? 2 dias antes de você sair de férias, tá, você vai receber 1.100
mais 1/3 de férias. Como você vai fazer essa conta? Tá? Pode ser, é simples você fazer essa conta para você saber quanto você tem que receber de 1/3 de férias. Você vai pegar 1.100 e dividir por 3. Então, além do 1.100 que você tem, você vai receber mais 366,66 centavos. Okay? Na realidade, 67 centavos. Na realidade, você vai... porque vai arredondar para o maior. Né? Então, só que aí tem um detalhe. Tá? Você não pode... Aí você tem que ter um controle financeiro aí. Por quê? Você não pode pegar as suas férias todas, né? Por exemplo, aí você vai ter 1.100 mais 366. 1.100 mais 366,67. Você recebeu 1.400. Tá? Você não pode esquecer, por exemplo, só um exemplo, você saiu em janeiro, você saiu em fevereiro de férias. Tá? Então trabalhou em janeiro, saiu de férias em fevereiro. Quando você voltar em março, no dia 7, você não vai ter o seu pagamento. Por que você não vai ter o pagamento? Você já recebeu ele aqui. Ó. Na realidade, o valor de férias mesmo que você teve a mais foi só os 366,67 de 1/3. Tá? Porque esse 1.100 aqui que você recebeu, na realidade, foi correspondente ao mês que você vai ficar parado. Então, resumindo, aí você torrou todo o seu dinheiro, gastou todo o seu dinheiro. Em março você não tem dinheiro mais. Você não vai ter o dinheiro. Tá? Então tem que ficar ligado nisso. Ok? Mas depois nós vamos fazer, no decorrer do curso, depois a gente vai fazer uma planilha. A gente vai fazer uma planilha para a gente fazer valor de 13º. Porque, por exemplo, é tudo proporcional. Por exemplo, você só vai ter o valor cheio de férias se você trabalhou 12 meses. Se você já trabalhou 12 meses. Por exemplo, vamos pegar o 13º. Tá? Você só vai receber o 13º cheio, os 1.100 de 13º, se você trabalhou os 12 meses. Caso contrário, por exemplo, você entrou na empresa em junho. Tá? Você vai receber referente aos 6 meses que você trabalhou. Certo? Mas depois nós vamos usar o Excel para fazer todos esses cálculos aí, para que fique mais fácil vocês entenderem, ok? Então vamos dar mais uma passada aqui Aí depois aqui tem todos, né? Tem todas as observações que precisa saber, ó, das férias, tá? Essa já é a parte 3 aí que nós utilizamos. Depois você tem, ó, trabalho também. Aí horário de trabalho, pessoal, tem várias formas. Por exemplo, igual quem trabalha no hospital, quem trabalha em período noturno, eles fazem 12 por 36. O que seria isso? Você vai fazer 12 horas direto. Tá? Aí, por exemplo, você vai trabalhar hoje à noite. Você vai trabalhar hoje, você entra às 6, às 18, né? E sai às 6 da manhã do outro dia. Tá? Aí o que vai acontecer? No dia seguinte você não vai trabalhar, você vai trabalhar só na outra noite. Tá? Então, por exemplo, você trabalhou, vamos dar um exemplo aí, na quinta-feira. Aí você não vai trabalhar sexta e vai voltar a trabalhar só às 18 horas do sábado. Ok? E sai às 6 horas da manhã no domingo. E assim vai. Tá? Mas aí cada um tem a sua definição. Depois nós vamos também estar vendo isso. Tá? Tudo certinho. Aí depois aqui tem da carteira de trabalho, né? No artigo 13. Nós já falamos na aula passada. Tem, ó, proprietário rural ou não. Então aqui na CLT você vai ter tudo que precisa saber, tá? Por exemplo, do seu trabalho. Aí tem também as convenções dos sindicatos. Então, por exemplo, no dissídio, quando você vai discutir o dissídio,
é o sindicato da categoria que você trabalha com o sindicato do empregador. Então eles vão discutir qual seria o percentual de aumento que vai ter naquele ano. Então acontece muito assim, de alguns sindicatos irem, assim, vamos falar, não é brigando, né? E discutindo sobre o aumento. Por exemplo, se o seu dissídio foi em março, eles começam a discutir. Enquanto não decidir, você não recebe dissídio. Então, por exemplo, chega aí, por exemplo, só decidiram, vamos ver, março, abril, maio, junho. Decidiu em junho, tá? Qual que seria o dissídio. Aí, por exemplo, quando você for receber em julho, você vai receber a diferença de março, abril, maio e junho. Tá? Então você vai receber a diferença de 4 meses. Ok? Então aí vocês vão pegar, vocês vão ler, tá? A CLT é interessante. Ele dividiu aí na apostila de vocês em 3 partes, tá? A CLT. Então vocês podem passar aí no que vocês tiverem curiosidade de ver, tá? Vocês têm aí a opção. Tem os títulos, né? Por exemplo, dos períodos de descanso. Então tem os títulos em cada etapa aí. Certinho, pessoal? Então foi essa a nossa aula de hoje. Ok? Então o que vocês vão fazer para mim? Esses arquivos que eu estou mandando no grupo, tá? Vocês vão preencher o livro de registro. Tá? Preenchem também um daqueles cartões que eu mandei. Vocês podem preencher esse cartão aqui, Podem fazer um modelinho desse aqui e preencher para mim. Não precisa fazer dos 30 dias não, tá? Dos 31 dias não. Fazem aí de 3 dias, ok? Aí vocês podem usar até aquela planilha. Vocês podem até criar aquela planilha que eu mandei do Excel, que eu estou mandando aí para vocês, ok? Vocês vão preencher um desse aqui para mim e vai preencher também um livro de ponto com 6 funcionários. Tá? Pode ser José da Silva, fulano de tal, Maria Junqueira, João de Souza, tá? Então os nomes aí, vocês vão colocar o dia, tá? E vão preencher também o empregado. Um detalhe importante, tá, pessoal? Isso não pode ter rasura, ok? Se tiver alguma rasura, tem que vir um responsável do setor e assinar validando isso, ok? Mas eu volto naquele caso. Se você tiver uma ação trabalhista, isso pode ser prejudicial para você, para a empresa. Certo? Então tá aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Tá? Vou estar mandando os arquivos para vocês preencher. Fazer também. Vocês vão montar, tá, esse controle de ponto no Excel. Tá? Procurem montar ele. Não fazem em cima do que eu montei, não. Tá? Tentem montar para vocês também aprender aí a fazer. Qualquer coisa, volta à aula. Tá? Tem a fórmula que eu usei lá para vocês, certinho? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Forte abraço para vocês. Uma ótima semana. Fiquem com Deus.